também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Amém. Meus queridos, hoje vamos estar fazendo uma reflexão em um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras, um texto bastante conhecido de toda a igreja. E antes disso, eu preciso fazer uma Antes disso, eu queria fazer uma breve reflexão com os irmãos que eu fiz com alguns irmãos na sexta, eu fiz com alguns irmãos no sábado e eu vou fazer com alguns irmãos hoje no domingo. Os irmãos da sexta e do sábado podem ficar tranquilos aí onde você está. Mas algo que ao final de todo culto eu peço a Deus, eu oro muito ao Senhor Jesus Cristo, é que quando passamos daquela porta, a semente que foi lançada nos nossos corações, ela de fato não bata e caia, ela esteja encontrando uma morada. E aí eu fiz uma pergunta simples aos amados que estavam próximos de mim, e os queridos aí não precisam responder daí, respondam para si mesmo, que foi o seguinte: você lembra o que foi ministrado no domingo passado aqui na igreja? Você lembra do texto que foi lido? Você lembra qual foi o livro? Você lembra qual foi o capítulo? Você lembra qual foi o título da mensagem? O que essa mensagem ela mudou na sua vida? O que essa reflexão fez com que você guardasse no seu coração? Porque a palavra diz que eu preciso guardar os mandamentos, a lei, o amor de Cristo em meu coração, para que cada dia menos eu peque contra Ele. Guardei em teu coração as tuas palavras, para pecar cada dia menos contra ti, ou para não pecar contra ti. E isso é uma reflexão que eu faço por vezes, e às vezes eu pego alguns E eu faço essa reflexão porque se eu estou vindo aqui para a igreja e ouço louvores, leio textos da Bíblia, ouço uma reflexão, quando eu saio ali daquela porta, por muitas vezes eu aperto a mão da pessoa que estava ministrando a palavra e digo: essa mensagem tocou o meu coração, essa mensagem falou comigo, esse louvor me inquietou, eu me senti inquieto pelo Espírito Santo. Se isso não permanecer nos dias seguintes, de fato a mensagem não foi guardada no meu coração. Se todos os dias eu não estiver lembrando aquilo que Deus fala, através de louvores, de orações, de pregações, de leituras, eu de fato não vou estar retendo aquilo que Deus fala para mim e para você. Você já imaginou, na segunda-feira, no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua escola, ou em qualquer área, na sua casa, alguém falar alguma coisa com você, dizendo que amanhã vai se fazer isso, e quando for no outro dia, a pessoa olhar para você e dizer: e aí? Cadê o negócio? Aí você vai olhar e dizer: eita, esqueci. Como assim esqueceu? Isso às vezes dá até demissão em alguns trabalhos. Isso às vezes
dá problemas em determinados ambientes. Mas essa graça que nos libertou, às vezes não entra no nosso coração para que haja uma reflexão sobre isso. E passamos domingo após domingo, domingo após domingo, sem de fato guardar aquilo que está acontecendo. Nós lembramos de séries de Netflix, lembramos de filmes, lembramos de números de telefone, lembramos o nome de não sei quantas pessoas, mas a palavra de Deus que foi ministrada 6 dias, 7 dias antes, às vezes nós não lembramos. Então, o título da mensagem hoje é: lembre-se de tudo o que Deus já fez na sua vida. Lembre-se de tudo o que Deus já fez na sua vida. É por não lembrar muitas vezes o que Deus, na trajetória da minha história, fez, por muitas vezes eu fico perdido, por muitas vezes eu fico inquieto, por muitas vezes eu fico duvidando, por muitas vezes eu fico questionando, mas eu esqueço de olhar para trás e ver tudo que Deus já fez de bom na minha vida. Muitas vezes nós temos um amigo, e esse amigo ele está conosco há 10, há 15, há 20, há 30 anos. E em determinado momento, desculpem, esse amigo, ele tem alguma falta comigo, e a partir daquele momento eu coloco uma pedra naquela amizade e digo que acabou. E às vezes eu esqueço os 30 anos passados de amizade, às vezes eu esqueço as broncas que foram resolvidas lá atrás, broncas que eu disse assim: eu não consigo resolver, mas meu amigo me ajudou. E muitas vezes esse amigo é Jesus. Muitas vezes esse amigo é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em momentos que a gente diz assim: eu não tinha como resolver isso. Será que algum irmão aqui já passou por uma situação dessa? Em dizer assim: eu não tinha como resolver, eu não tinha como fazer, eu não conseguiria resolver essa situação. Mas ela foi resolvida. Ela foi resolvida por quem? Por Deus. Ela foi resolvida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes estamos em algumas dificuldades, estamos passando por vezes em algumas situações que a gente não lembra o que aconteceu lá atrás. A gente não lembra daquilo que Deus já fez por nós. E hoje nós vamos trazer uma reflexão vinda da parte do Senhor no Salmo 103. Abram suas Bíblias no Salmo 103. Amém? Salmo 103. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 5. Salmos 103. Amém? O versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor, mesmo sem merecer, proporciona para cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus servos que se encontram aqui
neste templo, e assim também como aqueles que acompanham através desse equipamento de mídia, Pai, talvez em suas casas, talvez no trabalho, que o Senhor continue falando conosco, Pai, e que de fato essa mensagem, que não é minha, é tua, ela esteja ecoando em nosso coração, Pai, e eu venho aguardar a tua palavra para não pecar contra ti, que eu venha de fato a reter tudo o que é bom, Pai, em meu coração, que o teu nome cresça e o meu diminua, que os nossos corações estejam humildes, quebrantados, para tudo aquilo que o Senhor vai continuar falando para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Salmo 103 é um salmo que, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, em momentos de aflição, nós poderíamos estar abrindo ele e lendo. Por quê? Porque o salmista, ele inicia o versículo 1 fazendo uma reflexão de si para si mesmo. Ele começa a falar com ele mesmo. Ele começa a dizer à alma dele: te alegra, ó minha alma, e tudo que há em mim, te alegra em Deus, te alegra no Espírito Santo de Deus. O salmista, no capítulo 42, no versículo 5, ele também faz uma reflexão de si para si, quando ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meus amados, o versículo 1, ele fala para mim e para você, que nós, mesmo em momentos difíceis, nós precisamos dar um abalo na nossa alma. Nós precisamos lembrar aquele que é Deus, aquele todo-poderoso, que em um determinado momento da história fez com que um mar se abrisse de banda a banda, e através dessa abertura fez com que um povo caminhasse pelo meio, sem que se molhassem os pés. Nesse momento o salmista, ele está balançando a alma dele, está dizendo: reaja, minha filha, reaja, meu filho, bendize, ó minha alma, ao Senhor, te alegra no Senhor, te anima no Senhor, te revigora no Senhor, te desperta no Senhor, te aviva no Senhor, te mexe no Senhor. Mas muitas vezes nós não escutamos essa situação e vivemos dia sim e outro também, por muitas vezes com a cantiga da hiena: ó céu, ó azar, nada dá certo para mim, eu vivo triste, de cabeça para baixo. Meus amados, a tristeza, ela é algo que nós não conseguimos dominar. A tristeza, ela é algo que às vezes nós não conseguimos ter controle sobre ela. Mas muitas vezes Deus, Ele utiliza de anjos para ser o nosso auxílio nesse momento de tristeza. Ele usa de anjos para estarem próximos a nós, para nos ajudar, para dar esse balanço, para dizer assim: estou contigo, vamos se animar junto, vamos chorar junto. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere em Deus,
confia em Deus. Por que está abatida, ó minha alma? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele continua dizendo a si mesmo: lembra de tudo o que Cristo fez por mim e por você. No versículo 2 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus já não fez para mim e para você, meu irmão? Quantos milagres Deus já não fez por mim e por você? Quantas coisas inimagináveis Deus não já fez por mim e por você? Nesse momento, o Senhor Jesus, Ele quer balançar a sua estrutura. Ele quer dar uma sacudida, assim como Ele sacudiu em mim. Porque muitas vezes eu fico, de fato, questionando, me indagando, por vezes triste. Não que não podemos ficar tristes. Eu disse anteriormente que a tristeza é algo que nós não dominamos. Mas ao mesmo momento, eu olho para trás e vejo de onde eu vim. Eu olho para trás e vejo o mar vermelho que eu atravessei. Eu olho para trás e vejo o vale da sombra e da morte que o Senhor me ajudou a passar. Eu olho para trás e vi a guerra que foi travada, onde 1000 caiu de um lado e 10.000 do outro lado, e eu passei pelaquela guerra sem ser atingido. E é nesse momento que, mesmo na dificuldade, eu me alegro, sabendo que o mesmo Deus que fez com que eu suportasse todas essas situações, Ele vai me colocar no colo e vai fazer com que eu consiga suportar todas as que ainda tem por vir, crendo que é Ele que de fato vai fazer com que nós possamos estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Nesse momento, o salmista, ele abre os olhos. Ele estava vendo tudo de forma turva, e ele abre os olhos, e no versículo 3 e no versículo 4, ele começa a listar algumas coisas que Deus fez por ele. E para nós também podemos lembrar de tudo o que ele vai falar no versículo 3 e no versículo 4, que foi feito por mim e por você. E esse tudo não diz respeito ao seu trabalho, à sua família, algo que seja tangível, que possamos pegar. Mas a primeira coisa que ele fala no versículo 3 é o seguinte: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. A primeira coisa, meu irmão, que Deus, Ele fez por mim e por você, que tem que trazer-nos alegria, é saber que uma multidão de pecados que existia sobre a minha e sobre as suas costas foi arrancado, foi tirado, foi amputado. Mas esses pecados e essas iniquidades não ficaram soltas, elas foram colocadas nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas foram imputadas no nosso Salvador. Esse perdão, ele é suficientemente bom para que em meio a situações difíceis eu possa olhar para o céu e dizer: eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que o Senhor está aí, me vendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo. Eu não estou satisfeito. Mas eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Queridos, Deus, Ele te perdoou. O Senhor Jesus Cristo, Ele tirou das tuas costas todo o fardo do pecado. Mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Muitas vezes nós ficamos naquele sentimento de que, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse pensado dessa forma, se eu tivesse agido dessa forma, e com isso eu vou amontoando nas minhas costas inseguranças, eu vou imputando a mim aquilo que Cristo já tirou, eu vou colocando um fardo gigantesco nas minhas costas que eu não posso carregar. E para isso o Senhor Deus, Ele diz algo interessante em Isaías capítulo 43 e verso 25. Ele diz: eu, não outro, eu mesmo sou o que apaga todas as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Dos teus pecados eu não me lembro. Cristo, meu irmão, Ele não lança em rosto aquilo que nós fizemos outrora, mas Ele quer o nosso coração humilde e quebrantado, em afirmar, em agradecer a Ele pelo perdão que nos foi dado, pelo perdão que nos foi concedido. Muitas vezes nós ficamos de noite nos martirizando por determinadas coisas que acontecem na nossa vida, e nós aniquilamos por vezes a soberania de Deus sobre cada um de nós. Nós achamos que a pena que escreve as linhas da nossa vida está na nossa mão, mas a palavra de Deus diz que todos os nossos dias eles estão contados pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada foge do controle dEle. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe do seu levantar, Ele sabe do seu deitar, Ele sabe das tuas transgressões, Ele sabe dos teus medos, e Ele está te dizendo: bendize a minha alma, alegra a tua alma, porque eu me esqueço dos teus pecados. Eu não quero saber o que para trás ficou, eu quero que você olhe para frente, eu quero que você prossiga, eu quero que você entenda que eu me esqueci de tudo que você fez. Meus amados, Miqueias capítulo 7 versículo 18 diz: onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente de seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. Lembre que Deus não está irado com você, Deus não está castigando você. Ele tem prazer em amar, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em cuidar. Mas às vezes nós nos castigamos, às vezes nós nos punimos, às vezes nós colocamos um jugo que não conseguimos suportar. Onde a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Evangelho, ele não traz carga sobre os seus lombos. O Evangelho, ele traz um fardo leve. Mas por vezes eu gosto de colocar um pezinho nas minhas costas.
Pastor, então o senhor está dizendo que eu vou começar a pecar agora dia sim, outro também, e não preciso pedir perdão, não preciso perdoar, não preciso reconhecer o meu erro, e se errei com alguém, ir lá na pessoa e dizer: meu irmão, pequei contra os céus, pequei contra você, me perdoe, me desculpe. Naquele momento eu não conseguia entender aquilo que eu estava fazendo. Não estou dizendo que é para você não fazer isso, porque Paulo diz que houve um momento na história que o pecado abundou. E aí ele continua dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele volta e diz: então eu vou pecar cada dia mais, para que essa graça ela fique hiperabundante. Mas ele mesmo diz: de maneira nenhuma. Estou morto para o mundo, estou morto, fui crucificado com Cristo, sou uma nova criatura. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Queridos, nós não podemos achar que por nossos pecados seriam esquecidos por Deus. Eu tenho como é o nome que usa? Voucher, que nome bonito. Voucher é um vale grátis aí, um cheque em branco para pecar. Não, meu irmão. Em saber que os seus pecados foram perdoados, você tem uma carga nas suas costas de gratidão. Você tem um fardo chamado gratidão. Eu sou grato a Deus por todos os pecados de outrora, meu, seu, de toda a humanidade, ser perdoado em Cristo Jesus. Ele continua dizendo no versículo 3 que além de perdoar os nossos pecados, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, é Ele quem cura todas as nossas doenças. Salmo 30, versículo 2: Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro, e Tu me curaste. Pronto, a partir de amanhã, você pega aí os remédios que você tiver, jogue tudinho fora e ore de manhã, de tarde, de noite, não tome mais nada. A pressão de Marco vai lá para cima. Estou dizendo isso não, meu irmão, porque Deus, Ele dá sabedoria aos homens, Ele usa a ciência, Ele usa a tecnologia para trazer cura para mim e para você. Mas não se esqueça que foi Ele que lhe curou. Estava conversando ali com a irmã Maria, né, irmã Maria? Amém, aleluia. Estava conversando com a irmã Maria agora há pouco, e ela dizendo que a sobrinha dela estava com uma enfermidade, e aí ela fez um soro caseiro para a sobrinha dela. Foi interessante ela falando. Entendi nada. A prima, pronto. Ela fez um soro caseiro ali que ensinaram a ela. E é interessante quando ela estava dizendo, ela disse: olha, pastor, primeiramente Deus, viu? Que deu aí o conhecimento para aquela pessoa que me disse como era o sorinho. E ela fez o sorinho caseiro e deu para a prima dela tomar. E a prima dela tomou e hoje está bem melhor. Não comia, não andava direito, não firmava as pernas, e hoje, graças a Deus, está bem melhor. Quem fez isso? Deus. Deus deu sabedoria ao homem para usar a tecnologia, para usar a ciência. Mas eu tenho que entender que antes de tudo isso vem Deus. Antes de toda a situação de enfermidade na sua vida, vem Deus. Eu preciso orar a Deus para que venha me livrar de todo o mal, que venha tirar de mim toda a enfermidade. Mas às vezes eu procuro todos os meios possíveis e imagináveis, mas eu não apresento essa dificuldade a Deus. Eu passo por todos os médicos
que são aí topados em qualquer arte aí da medicina, mas às vezes eu esqueço de apresentar ao médico dos médicos, aquele que o salmista diz que cura as nossas enfermidades. Enfermidades essas, meu irmão, que afligem a nossa carne, mas também enfermidades essas que afligem a nossa alma. Quantas feridas emocionais nós não carregamos ao longo da nossa vida? Deus quer curar a sua ferida emocional. Deus quer tratar essa lacuna que existe no seu peito e que por muitas vezes você esquece que ela ainda está aberta. Ele quer trazer a cura para você. E nesse momento Ele está dando uma chaculejada para que você lembre que Ele não está distante, Ele está próximo de todos aqueles que o buscam. Ele perdoa os nossos pecados, Ele sara as nossas enfermidades. No versículo 4 ele diz que é quem da cova redime a tua vida, é quem da cova te liberta, é aquele que você estava prestes talvez a entrar em uma situação que você não conseguiria mais sair, mas Ele te resgata, Ele te liberta, Ele te puxa para perto. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos nos distanciando de Deus. Muitas vezes nós não percebemos, mas estamos cada vez mais nos afastando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, como um excelente pai, quando vê que o filho está se distanciando muito, Ele chama o filho para perto, Ele chama o filho para perto de si. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos tira no versículo 2 do Salmo 40 de um lago horrível, de um charco de lodo, e põe os nossos pés firmados em uma rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aonde você estaria hoje se o Espírito Santo não tivesse lhe alcançado? Eu sei onde eu estaria. Eu tenho certeza absoluta de onde eu estaria: morto. Eu tenho essa certeza. E o irmão, aonde estaria se Cristo não tivesse redimido a tua vida? Se Cristo não tivesse tirado você daquela situação difícil, onde os seus pés estavam a cada dia mais largos de cair num abismo, e dali você não conseguiria ser mais resgatado. Ele pega você pela mão, meu irmão, e colocou você com acesso direto ao céu. Eu saí de uma condição de morte, eu saí de uma condição de inferno eterno para uma condição de morador das regiões celestiais. Eu preciso estar alegre, mesmo passando por dificuldades aqui na terra. Eu preciso lembrar que aqui na terra não é o ponto final, o terminal do seu ônibus não é aqui não. Aqui você tem algumas paradas. Aqui chega um momento da sua parada e aí você vai ter que descer. Mas ali não é o ponto final. O terminal não chegou não. Nós temos uma mansão. Quem é que mora numa mansão aqui? Eu não moro numa mansão não, eu queria. Pelos olhos da fé é uma mansão, né? Eu olho, para mim é uma mansão, mas não é. Mas nós das moradas celestiais, nós temos mansões. Eu me contentava com qualquer quartinho de 2 vão, bom demais para mim. Mas meus irmãos, onde você estaria se Cristo não tivesse lhe libertado?
talvez no álcool, talvez na droga, talvez na indiferença, talvez num falso moralismo. Eu não bebo, não fumo, não jogo, não traio minha esposa, trabalho, vou para o trabalho e volto, está tudo bom para mim, está tudo tranquilo e favorável. A indiferença, onde você estaria? Lembre-se que é o Senhor que perdoa os teus pecados, que sara as tuas enfermidades, que liberta você de situações horríveis em que nós poderíamos estar passando. E Ele continua dizendo que é Ele que te coroa de graça e misericórdia. Meus amados, é muito importante nós prestarmos atenção nessa situação, porque Deus, Ele concede a bondade e a misericórdia para cada um de nós. Mas essa bondade e misericórdia, ela precisa ser colocada em prática, porque não há misericórdia sem prática. Misericórdia é amor em ação. Misericórdia é eu olhar alguém que está passando alguma dificuldade e dizer: não, eu vou ali ajudar. O contrário disso é pena. O contrário disso é olhar e dizer: oh meu Deus, bichinho, tá vendo? O prefeito não vê isso, ó. É por isso que eu não voto nesse prefeito. Não sei quantos vereadores na cidade. Olha para aqui que situação. E você, meu irmão, está fazendo o quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele está lembrando a você que o Espírito Santo, Ele coloca o fruto dentro do seu peito para que seja exercido o amor, a bondade, a mansidão, a longanimidade. E nós temos essa bondade que não é nossa, porque não há um bom sequer, mas através do Espírito Santo Ele nos concede, Ele nos dá essa situação de nós amarmos o outro. Mas esse outro não é só os que estão do nosso lado. Esse outro não é só aquele que está ali o tempo todo perto de cada um de nós. Nós precisamos colocar cada dia mais essa misericórdia em prática. Por quê, pastor? Porque Ele te perdoou, porque Ele te sarou, porque Ele tirou você de uma condição de morte e colocou você numa condição de vida eterna. Não foi para você ficar parado não, meu irmão. Foi para você se mexer, foi para você fazer alguma coisa, foi para você se importar com a vida daquele seu irmão que está passando alguma situação difícil. Isso é ação. O salmista continua dizendo que através dessa lembrança, através desse texto, nós vamos ver no versículo 4 o resultado de lembrar de tudo aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. O resultado de trazermos essa reflexão para o nosso coração está lá no versículo 4, que ele diz, versículo 5, perdão, que ele diz: é quem te farta de bens a tua velhice, e de sorte que a tua mocidade se renova como as da águia. Queridos, quando eu lembro de todas as maravilhas que Deus já fez na minha vida, eu saio de uma condição de tristeza para uma condição de alegria. Eu saio de uma situação que eu não estava conseguindo ver uma luz no fim do túnel, e eu já consigo ver um pontinho de esperança lá fora. Quando ele diz que é Ele que enche a tua boca de bens, a ideia aqui que passa para nós é que Ele enche a nossa vida de alegria, porque não existe um bem maior
para mim e para você do que uma pessoa feliz no Senhor. Porque uma pessoa feliz no Senhor não é uma pessoa que não tem problemas. Uma pessoa alegre no Senhor não é uma pessoa onde está na vida dela tudo bom. Não, uma pessoa feliz e contente no Senhor é aquela que, mesmo estando tudo ruim, ela sabe que uma hora vai passar. Mesmo estando tudo turvo, ela sabe que uma hora ela vai voltar a enxergar. Mesmo estando tudo sem saída, ela sabe que uma hora Deus vai abrir uma porta. Deus vai afirmar um lugar para ela ficar. Ontem estávamos, meu irmão Aloísio, eu e mais alguns irmãos que não são daqui da igreja, visitando um colega nosso, na cidade do interior aqui perto. E esse colega estava passando por uma situação muito difícil. Está difícil na área financeira, difícil na área emocional, difícil em todas as áreas. Colega com esposa, 7 filhos, uma cidade que é difícil aqui trabalhar, imagine em cidades do interior. Mas quando nós chegamos lá e fizemos uma surpresa, porque é tão interessante, porque se eu tivesse avisado que ia, esse meu colega ia fazer um banquete para a gente lá, mesmo sem ter. Quando nós chegamos lá, o almoço deles ia ser bolacha com café. O almoço de 9 pessoas. Bolacha com café. E ele disse uma palavra muito interessante, que ele disse: eu sabia que Deus ia me ajudar. Eu sabia que em algum momento Deus ia aparecer em meu socorro. Eu tinha certeza disso. Teve um momento que até o irmão Aloísio baixou a cabeça. Ele depois me confessou que nunca viu uma situação daquela. Isso é ser alegre no Senhor. E ele, quando terminou, ele disse: isso aqui vai acabar, mas a minha alegria maior é saber que eu tenho amigos com quem eu posso contar. A minha alegria maior é saber que eu tenho um Deus que no momento dele, na hora dele, da forma dele, do jeito dele, vai resolver toda e qualquer situação. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu vou continuar o adorando. Eu vou continuar o louvando. Eu vou continuar balançando a minha alma nos momentos em que ela estiver triste, nos momentos que ela estiver cabisbaixa. Eu vou balançar ela e vou dizer: lembra do que Deus fez por cada um de nós. Meus amados, essa alegria não é falta de dificuldade. Essa alegria é saber que eu tenho um Deus excepcional, que quebra todas as dificuldades. Como o louvor diz, Ele traz luz para as sombras. Ele escala as montanhas para nos encontrar, derruba muralhas. É esse Deus que está balançando você agora e está dizendo: se alegre em mim. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Lembre que Deus perdoou, curou, libertou, te coroou. E nesse momento, Ele está renovando as tuas forças. Nesse momento, Ele está recarregando as tuas baterias. Nesse momento, Ele diz que a tua força, o teu vigor se renova como uma águia. É muito interessante quando a águia ela troca a sua plumagem, ela troca suas penas. Ela pode ter quantos anos for, mas quando ela troca a sua plumagem, ela fica nova de novo. Deus, Ele está te renovando nesse momento, meu irmão. Se alegre nele, confia nele, espera nele. Lembre-se todos os dias o que o versículo 13 desse texto diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Lembre que você não está só. Lembre que você não está abandonado nesse mundo de meu Deus. Mas também lembre que as coisas às vezes não são do jeito que você e eu queremos. As coisas não são da forma que nós achamos que deveriam ser. Mas eu preciso lembrar do Deus ao qual eu sirvo. Eu preciso, de fato, lembrar que, além de não estar só, alguém está guardando a minha vida. Deus, Ele não está com o olho fechado, Ele está com os olhos abertos. A palavra dele diz que não dorme e nem tosqueia o guarda de Israel, aquele que vigia a sua vida, aquele que olha por você, aquele que te criou. Ele não está com os olhos fechados, não. Ele está vendo a sua situação, Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo a tua alegria, Ele está vendo a tua vida. E cada vez mais Ele quer estar próximo de você. Cada vez mais Ele quer que você lembre de tudo aquilo que Ele fez por você. Lembre de tudo aquilo que você já passou e Deus já lhe livrou. Lembre dos milagres de outrora. Talvez você esteja vivendo um milagre nesse exato momento, em fazer com que Deus abrir o seu horizonte. Assim como o jovem que estava com o profeta Eliseu, ele estava em uma dificuldade, ele estava em uma aflição, ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que fazer, ele achava que ia morrer. E aí chegou alguém e disse: fica tranquilo. Chegou alguém que fez uma oração, e aqueles olhos daquele jovem foram abertos, e eles viram que atrás daqueles homens, atrás daquelas pessoas que queriam machucá-lo, matá-lo, tinham carruagens de fogo para o proteger. Queridos, esse que não esquece de você, que guarda a tua vida, Ele se preocupa com o teu coração. Ele vê a tua angústia, Ele vê a tua ansiedade. Faça uma reflexão e tente lembrar
Se alguma vez Jesus Ele já te abandonou. Seu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou com cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pelos louvores maravilhosos que foram entoados em Teu nome, Pai. Assim também como as leituras feitas, as orações que subiram como um cheiro agradável, Pai, a Tuas narinas. E através da Tua palavra, que fez com que cada um de nós lembrássemos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Que a nossa alma ela esteja sendo sacudida, que haja um renovo, Pai, dentro de cada um dos Teus servos. Que essa angústia, essa ansiedade, essa insegurança, essa dúvida, ela seja lançada no mar do esquecimento, Pai. E que nós venhamos a cada dia mais prosseguir, avançar, lembrando de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou, Pai. Lembrando que foi o Senhor quem libertou cada um de nós de um tormento eterno, Pai, e nos colocou com direito a uma glória eterna ao Teu lado, das moradas celestiais, Pai. Obrigado por ter me tirado de onde o Senhor me tirou, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por muitas vezes nós passarmos por algumas dificuldades sem saber o que é que essa dificuldade vai produzir no nosso caráter. E depois de passar por ela, nós olhamos para trás e dizemos: obrigado, Pai. Obrigado por ter me ensinado. Obrigado por ter cuidado de mim. Obrigado por nunca me abandonar, mesmo por vezes eu te esquecendo, eu te negando, mesmo por vezes eu sendo indiferente contigo. O Senhor continuou a me amar, o Senhor continuou a estar perto de mim. E todas as vezes que eu não queria mais caminhar do seu lado, o Senhor nos colocou sobre os seus braços e caminhou conosco, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda irá fazer. Mas muito mais obrigado ainda pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Que isso faça com que eu cada dia mais esteja me santificando, esteja buscando a Ti, esteja levando o amor e a misericórdia para todo aquele que precise, Pai. Que esse amor me constranja, que essa graça que me alcançou faça com que eu venha viver para Ti, Pai, todos os dias da minha vida. E eu estendo, Pai, essas palavras por todos os Teus servos. Que esse desejo esteja no coração de cada um, de Te servir com excelência, de buscar cada dia mais vidas para o Teu reino, Pai. Porque o Senhor faz tudo para que nós não venhamos a sofrer, Pai. O Senhor se preocupa com o nosso coração. O Senhor diz sempre a cada um de nós: está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. E nós não devemos temer, nem nos espantar, porque Tu estás conosco. Muito obrigado, Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre cada um dos Seus servos, tantos que estão aqui, quanto todos os outros espalhados por toda a face desse globo terra. E que toda a igreja possa dizer: